comprimindo e ventilando várias e várias vezes. Foi isso? Sim. A gente vai comprimir e ventilar até que momento? Até o quê? Vai checar, né? Eu não entendi sua pergunta, professor. Desse paciente. Aí a gente vai fazer umas medicações. Aí vamos lá, só para ficar. Eu não entendi sua pergunta. Em que momento a gente vai parar de comprimir e ventilar? Quando tiver a melhora do paciente, quando ele evoluir para a melhora, na exaustão da equipe, ou quando o suporte vai começar a chegar para fazer revezamento. Mas vamos lá, na exaustão da equipe, a equipe para e deixa o paciente lá? Não, Sinais de melhora, ele vai acordar, abrir os olhos? Então, das três opções, só uma é plausível. Chegar, o suporte, avançar. A gente está no suporte básico. Então, a gente só precisa ligar a chave que nós estamos no suporte básico. Dentro do suporte básico, a gente realiza compressão e ventilação. Em algum momento, no suporte básico entra medicações? não. Em algum momento, no suporte básico, vai ser feito a análise de pulso? No suporte básico, não. Por quê? Dentro do suporte básico, a gente vai estar realizando compressão e ventilação até a chegada da equipe do suporte. Lembra que a gente chamou quem ali dentro? Time código azul, que é o time de resposta brava ou o time de parada. Quando eles chegarem, que aí é o que a gente vai ligar a chave amanhã a gente vai ver que a gente não vai analisar pulso. A gente analisa o ritmo. É diferente. Mas no suporte básico, a gente não vai avaliar nem pulso nem ritmo. A gente vai realizar compressão e ventilação até que momento? Chegada do suporte avançado. Tá claro isso tudo? Beleza. Isso é o suporte básico de vida. Dentro do nosso elo da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar, qual é o elo que vem depois das compressões? RCP de qualidade? Desfibrilação precoce. Desfibrilação precoce. Por que a desfibrilação é precoce? Porque a maior parte das causas de parada são por causas cardíacas, cardiogênicas, certo? E a gente precisa entender e utilizar como é que a gente vai realizar essa desfibrilação. Dentro do suporte básico de vida, a gente chama e pede o DEA, que é um desfibrilador externo automático. Na prática, o que é que esse DEA vai fazer? Vai dar um choque no paciente. A gente é muito acostumado a ver nos filmes e nas novelas, o paciente está naquela linha reta. E é feito o que naquele momento? Um choque. Só que isso está totalmente errado. E isso vai ser uma conversa para amanhã. O que a gente precisa entender aqui com o uso do DEA? O DEA, ele foi feito para quê? Ele foi feito para um leigo usar. Ele foi feito para uma criança. O Tobias, de 2 anos, chegar, papai, eu sei usar o DEA. Para isso que serve. Não é à toa que ele só tem 2 botões. Liga e desliga. Porque ainda não inventaram o DEA com a Alexa. Alexa, ligar o DEA. Porque no dia que inventar esse botão de liga e desliga, sai. E o outro botão é de choque. Porque ele vai carregar sozinho. Certo? E olha como é que a cadeia de sobrevivência ela traz como desfibrilação precoce. Ou seja, assim que chegar este dispositivo, esse dispositivo tem que ser colocado de imediato. E óbvio que vai ter alguém que vai estar realizando as compressões. É preciso parar as compressões para colocar o dispositivo? Não. A menos que eu seja a única pessoa orientada em tempo e espaço e eu esteja comprimindo e ninguém sabe colocar as pás, eu paro e coloco as pás. Mas se eu tenho uma pessoa orientada que consiga, coloca aqui abaixo da clavícula, aqui abaixo desse osso e aqui abaixo do peito, essa pessoa, eu continuo comprimindo e essa pessoa aplica as pás. Mais uma vez, preciso parar de comprimir? Não. Continua comprimindo até a chegada do DEA. E o que é um ponto importante? O DEA tem que estar bem posicionado. Qual vai ser a posição dele? Aqui na cabeça do paciente, do lado da cabeça desse paciente.
Levando em consideração que lá nós estávamos com 3 socorristas, onde um comprimia, o outro ventilava e o outro vinha, um vedava e o outro ventilava, quem é a melhor pessoa para fazer esse choque? A pessoa que está aqui na cabeça desse paciente. A partir do momento que chegar o DEA, entende que a nossa RCP, a partir de agora, ela tem um reset. Como assim? A partir de agora, quem vai comandar a parada vai ser quem? O DEA, comandar a RCP, na realidade. Por isso que, quando o DEA chega, o que é feito? Troca de quem está comprimindo. Aí, mas ele fez uma compressão. Troca de quem está comprimindo, porque vai como se tivesse zerado. Okay? O DEA chegou, troca as compressões, troca tudo. A gente vai fazer 5 ciclos agora? Não. Agora o DEA vai falar, analisando o ritmo. Ou seja, você não vai precisar ficar contando o primeiro ciclo, o segundo ciclo, como nós estávamos lá. Porque o DEA é programado para em quanto tempo? Para cada 2 minutos tem que fazer uma análise de ritmo. E é muito simples. Essa análise de ritmo, ou ela vai indicar um ritmo que é chocável, ou ela vai indicar um ritmo chocável. Então, estávamos na nossa RCP. O DEA chegou. O que ele vai fazer, o DEA? Analisar o ritmo. Eu vou saber se ele está com taquicardia ventricular, fibrilação ventricular, se está com uma ESP, se está sem nada. Eu não vou saber isso. O DEA, ele vai apenas me dizer se o ritmo é chocável ou não chocável. Amanhã é que a gente vai ver no suporte avançado como é que a gente identifica esses ritmos no monitor. Hoje, eu só quero que vocês saibam o seguinte: quais são os ritmos chocáveis? E para você não esquecer, o paciente que tem uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia sem pulso. Tem a taquicardia ventricular com pulso também. Quais são os ritmos chocáveis? E aí, bizu? Fio velho, tomada velha dá? De novo, fio velho, tomada velha dá? Quais são os ritmos não chocáveis? Uma ESP. E o que é isso? É uma atividade elétrica sem pulso. Amanhã a gente vai entender. Ou uma assistolia. Que essa assistolia é aquela linha reta que a gente vê nos fios, certo? Ritmos chocáveis. Fio velho, FV e TV, fibração ventricular e taquicardia ventricular. Ritmos não chocáveis, AESP e assistolia. Bom, hoje o que a gente precisa saber é isso. E se o DEA indicar o choque, a gente vai carregar e vai aplicar o choque. Depois do choque, a gente faz o quê? Continua as compressões. Sempre depois do choque é feito o quê? Compressões. E se ele disser que o ritmo é não chocável, o que, é que a gente vai fazer? Reiniciar as compressões. Ele vai falar, o DEA ele fala com você, certo? O DEA, ele fala mais do que quando as pessoas casam, né? Você que é casado? Quando as pessoas casam, acaba que a comunicação não é muito eficaz, né, professor? Às vezes não. Aí você tem que adivinhar O que a pessoa o que a pessoa está querendo. E não faça não. E o DEA, às vezes, ele fala mais do que a nossa mulher dentro de casa. Né? O DEA, ele vai falar com você. Você só tem que fazer o quê? Como um bom homem, obedecer. Ponto. O DEA é a mulher da relação e quem está comprimindo vai apenas obedecer e sem reclamar. Ah, está comprimindo há muito tempo. Não sabe de nada, jovem. O DEA que vai mandar. Tá claro até aqui, turma? Sim. Beleza. O que é que a gente precisa entender? Preciso aplicar aqui o DEA. Então, o paciente já vai estar bom, já vai estar com o tórax exposto, porque a gente já expôs o tórax dele lá na estação 2. Quando o DEA chegar, só apresentar aqui para vocês, ele é bem simples. Tem 1, 2, 3. Liga,
Ele vai analisar o ritmo, ele vai, se o ritmo for chocável, carregar, e eu clico esse botão aqui, esse botão ele pisca, ele vai falar, ó animal, clica no botão que pisca, que é para não ter erro de clicar no botão de desligar. Né? Então, ó, clica no botão que pisca para aplicar o... E ele fala, elas vão dizer para você qual vai ser o local que a gente vai colocar. Okay? Essa pá aqui é colocada aqui em região infraclavicular direita. Então a gente viria e colocaria essa pá nessa região aqui. Essa segunda pá fica onde? A região inframamária esquerda, bem abaixo aqui do coração. Ó. Bom, a gente colocaria nessa região aqui. É aqui que a gente coloca o dispositivo. Deixa eu colocar isso. O que ele vai falar agora? Aplique as pás no tórax do paciente. Coloque o conector das pás ao lado da luz intermitente. Luz intermitente, coloca o conector aqui. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Até esse momento, até colocar as pás, estava alguém comprimindo? No momento em que ele fala, analisando o ritmo, a gente deixa de comprimir e ele vai falar, afasta o paciente. É o momento que a gente afasta e ele vai fazer essa análise de ritmo, que vai me dizer se é um ritmo chocável ou não chocável. Opa, ritmo chocável, não é? Automaticamente ele vai carregar. Verifico, todo mundo se afasta. Tá vendo o botão que está piscando? Verifico que todo mundo está afastado, todo mundo se afasta, retira aqui a fonte de oxigênio. E como uma boa pessoa que manda na relação, ela repete até a gente obedecer. Aí a gente vem e... No momento que o choque foi aplicado, a gente volta imediatamente às compressões. É fácil? É. Só que acontece que a gente entende que o óbvio precisa ser dito. É um erro que eu vi e aplicar primeiro as pás aqui e depois colocar aqui. Por quê? Porque o DEA vai fazer o passo que ele pediu. Primeiro faça isso e depois aquilo. Se eu faço uma coisa primeiro que ele não pediu, eu vou estar perdendo tempo. Vai gerar uma incompatibilidade aqui, ele vai estar perdendo tempo. O tempo aqui é ouro, o tempo é cérebro, o tempo é coração. Os órgãos vitais dele estão se deteriorando. Ok? Alguns detalhes importantes. Sempre tem o tio Ramos. Conhece o tio Ramos? Conhece o tio Tony Ramos, que ele fez bem Peru? O que é que acontece? É interessante que isso aqui não está aqui porque o Ivo se esqueceu de depilar e botou aqui não. Isso aqui está aqui de forma estratégica. Porque se eu tiver um peito mais peludo, a gente vem e faz a depilação. Depilação do tórax completo dele? Só nas pás, porque isso aqui vem com uma cola. Se vem com muito pelo, acontece que os pelos impedem o contato direto dessa cola com a pele do paciente. Logo, não analisa o ritmo corretamente, muito menos se aplica o choque corretamente. Ok? Por isso que a gente precisa fazer, se necessário, essa depilação. Ok? Outro detalhe importante, paciente molhado. Se o paciente está molhado, é importante que eu não esteja na mesma poça d'água que ele, ok? Porque senão vai conduzir para mim, certo? A gente remove ele dessa poça d'água. Se tivesse uma poça d'água no pé, só no pé, não tem problema, porque eu estou fora daquela poça d'água, certo? Ele vai estar molhado. Eu vou secar da cabeça aos pés? Não tem necessidade. Eu seco apenas o tórax do paciente, vai ser o local onde eu vou realizar a aplicação das pás. Ok? Então seco apenas o tórax. Se tiver uma poça, tiro ele da poça de forma que eu não fique em contato com a mesma poça que ele. Se ele tiver um marca-passo, aí a gente vai colocar essas pás
cerca de uns 10 centímetros abaixo do marca-passo. Okay? Marca-passo transcutâneo. Coloca aqui uma cerca de 10 centímetros mais ou menos. E se tiver adesivos hormonais, o que a gente faz? Retira esse adesivo. Agora é importante só tem hormônio quem está vivo, né? Então tira aquele adesivo e aplica as pás no tórax desse paciente. Ok? Deu para entender até aqui? A nível de conhecimento, esse ideia vai aplicar uma carga de 200 joules. Ok? Se eu estiver falando de uma criança, como é que eu vou colocar a aplicação dessas pás? Vai depender do tamanho dessa criança. Entenda que uma criança, um ser que tem maior do que 1 ano de idade e que ainda não desenvolveu sinais de puberdade. Então, posso estar falando de uma pessoa que está acabando de aprender a andar ou de uma criança de 10 anos de idade que já de 1,60 m. É um espectro muito grande. Qual vai ser o local que eu vou colocar essas pás? Depende do tamanho dessa criança. Se for uma criança menorzinha, se eu colocar as pás nessa região, concorda comigo que pode ser que uma pá encoste na outra? Ou que tem um espaço muito pequeno entre elas? Se esse espaço for menor do que 4 centímetros, a localização que a gente colocar as pás vai mudar. Vai ser uma pá na frente e a outra pá atrás. E é assim que a gente vai fazer essa colocação. Agora, se é uma criança, tem lá seus 5 anos, mas dá para colocar as pás nessa região aqui, tem aqui um espaço maior do que 4 centímetros, não tem problema em colocar as pás aqui, certo? Se as pás ficarem muito próximas, eu coloco uma na região anterior e outra na região posterior, certo? Uma viria para cá e a outra para trás. E vale salientar também que existem pás pediátricas. As pás pediátricas elas já vêm com atenuador de carga. A gente não vai aplicar uma carga de 200 joules nessa criança, certo? Aí nesse caso aqui ele mesmo já traz a região anterior e a região posterior, ok? E no bebê sempre vai ser anterior e posterior, certo? Na criança depende do tamanho, mas no bebê sempre vai ser uma na região anterior e outra na região posterior. Ok, turma? Tá claro isso? Joule é a carga, a quantidade de carga, de energia, perdão, é a energia que vai ser depositada aqui. Porque eu vou aplicar o choque. Esse choque ele é medido em alguma unidade de medida, certo? Nesse caso aqui é joules, que é uma unidade de medida de energia. Certo? Ok? Entendido?